E aí, pessoal, tudo jóia? Aqui é o professor Fernando Bertoncini. Nós vamos continuar os nossos estudos online. A gente estava estudando os tipos de concentração. Concentração em grama por litro, que era a massa do soluto sobre o volume da solução. Depois estudamos concentração em mol por litro, que era a massa do soluto pela massa molar do soluto vezes o volume da solução, ou era um número de mols do soluto sobre o volume da solução. Passei essas duas fórmulas para vocês. E depois nós estudamos o título. Estudamos o título em massa, que era a massa do soluto dividido pela massa da solução, ou também podia usar a massa do soluto dividido pela massa do soluto mais a do solvente. Depois ainda estudamos o título em volume. O título em volume, o que era o título em volume? Era o volume do soluto sobre o volume da solução, ou ainda o volume do soluto sobre o volume do soluto mais o volume do solvente. Isso é o que nós estávamos estudando. Agora a gente vai estudar diluição. Continua o estudo da solução, das soluções. Agora diluição das soluções. Vamos ver o que é isso, pessoal. Vou destacar aqui para vocês. O que é a diluição? Diluir nada mais é do que adicionar solvente. Esse solvente vai ser adicionado a uma solução. Então eu tenho um suco lá que eu fiz lá com meio litro de água. Então, só que eu não gostei muito do suco, estava muito forte, o que eu fiz? Eu adicionei mais água. Quando eu adiciono mais água, eu estou diluindo a solução. Então, como eu disse, diluição nada mais é do que adicionar solvente. Mas nós não mexemos na quantidade do suco, certo? Então, por isso que eu escrevi aqui, ó, sem modificar a quantidade de soluto. No nosso caso, o suco era o soluto, o pozinho que a gente coloca. Tudo bem. Aí eu fiz um esqueminha para mostrar para vocês. Então, eu tenho o volume 1. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar água. Vou adicionar água. Ou solvente, né? Tanto faz. A água, no caso que a gente está estudando aqui, é o solvente. Então, se eu adicionei água, aumentou o volume. Então, eu tinha o volume 1, eu adicionei uma quantidade de água, cheguei no volume 2. Aqui, eu vou poder tanto trabalhar com concentração em grama por litro, ou também em mol por litro, coisa que a gente já estudou. Professor, mas se a gente quisesse usar o título aqui também, poderia. Você poderia também usar o título 1, que a gente usou o T, o título 1 e o título 2. Também poderia. Até depois eu escrevo essa formulinha aqui para vocês. Ó. Então vai depender do enunciado do problema. Se ele falar para a gente que a concentração está em grama por litro, eu uso C1, C2. Se ele falar em mol por litro, eu vou usar M1, M2. Se ele falar em título, eu uso T1, T2. Lembrando que o título tem um outro símbolo. A gente está usando esse T para facilitar, tá? Então, falando das fórmulas, como vão ficar as fórmulas? Olha, se eu tenho aqui, se eu estou usando concentração em grama por litro, então fica C1 vezes V1 igual a C2 vezes V2. Se eu estiver usando a concentração em mol por litro, fica M1 vezes V1 igual a M2 vezes V2. Professor, mas ele deu em título, tudo bem? Só lembrando que você não pode usar em porcentagem, né? Título 1 vezes V1 igual a título 2 vezes V2. Também pode ser essa. Não é muito utilizado não, mas pode acontecer dele dar em título. Muito bem. Então, só para finalizar essa primeira parte teórica aqui. Então, o que são diluição das soluções? Diluição não é nada mais do que adicionar solvente a uma solução sem alterar a quantidade de soluto. Então, eu tinha o volume 1, adicionei o volume 2, volume de água, cheguei ao volume 2. Se ele perguntar para vocês o volume da água, é só você fazer V2 menos V1. Vai que algum exercício ele te pergunta qual o volume da água?
O volume da água é sempre o volume final menos o V1, na diluição das soluções. Eu vou passar dois exemplos para vocês, para a gente fazer junto, e depois eu vou falar da evaporação, que também pode acontecer a evaporação das soluções, que aí a solução vai ficar mais concentrada, então a gente fala vai concentrar as soluções, tá? Eu vou apagar a luz aqui, para a gente passar um exemplo. E aí, pessoal, vocês estão estudando? Vamos estudar, hein, gente? Não esqueça de fazer os trabalhos direitinho, tá ok? E vamos estudar. Ânimo! Vamos lá, então. Eu vou aqui pegar os exemplos para passar aqui para vocês. Então, o primeiro exemplo é o seguinte. Ele fala assim, ó, ao diluir 100 mililitros de uma solução de concentração igual a 15 gramas por litro. Se é 15 gramas por litro, ó, eu já sei que eu vou utilizar. Pega aí no caderno de vocês, que vocês têm que copiar toda a matéria, né? Não esqueça não, que depois eu vou avaliar também isso. Então, quando eu falar ao diluir 100 ml de uma solução de concentração igual a 15 gramas por litro, ele está falando que nós vamos usar a concentração C1, concentração C que a gente usa, ao volume final 150 mililitros. Qual é a nova concentração? A nova concentração será Então, como nós sempre fizemos em sala de aula, o que nós vamos fazer? Primeiro, ler a questão, anotar os dados, depois ver a forma a ser utilizada. Então, vamos lá. Ele disse, ao diluir 100 mililitros. Então, ele está dando quem? O V1, 100 mililitros. De uma solução com concentração igual a 15 gramas por litro. Vou usar o C ou eu vou usar o N? 100 gramas por litro. O C? Então, C1, 15 gramas por litro. Essa daqui, ó, é a minha solução 1, minha solução inicial, tá ok? Depois que eu anotei esses dados, agora ele fala ao volume final de 150. Então, ele está dizendo para a gente que o volume final, volume 2, é 150 mililitros. E aí ele está perguntando para a gente qual a nova concentração. Se eu estou trabalhando com gramas por litro, aqui eu vou usar o C2. Qual o valor de C2? Essa é a pergunta dele. Quanto vale C2? Depois de anotar os dados, né, eu sempre digo que a interpretação é muito importante, né, para você retirar os dados da questão. Sabendo os dados da questão, olha aí no caderno aí que a gente passou agora mesmo aqui no quadro. Se é C1, V1, olha lá, C2, V2. Vamos anotar aqui então a fórmula. C1 vezes V1 é igual a C2 vezes V2. Depois que a gente interpretou, anotou os dados, é só substituir. Colocou a fórmula certa lá. C1, 15. V1, 100. C2, não sabemos, que é o que ele quer. Qual a nova concentração? V2, 150. Então, vamos fazer aqui, ó, 15 vezes 100, 1.500. C2 vezes 150. O 150, gente, está multiplicando o C2. Então, ele vai passar do lado de lá. O que, pessoal? Dividindo? Beleza. Então, fazendo essa conta, ó, C2 é igual a 10 gramas por litro. Olha aí que interessante. Nós interpretamos a questão, anotamos os dados, lembramos da fórmula
E aí substituímos os valores e fizemos a conta. Professor, mas se ele falar qual o volume da água, eu já até falei para vocês agora mesmo. Se ele perguntar o volume da água, é só você pegar o volume final menos o inicial. Ora, se eu tinha 100, foi para 750, quem é o V2? 750. Quem é o V1? 100. Então, o volume da água é 50 mililitros. Então, concluindo, quando você leu a questão, sempre eu falo, anote os dados. Vê qual é a fórmula certa. Se está em gramas por litro, vamos usar o C. Então, é C1V1, C2V2. Substituiu, resolveu os cálculos, chegamos. E olha só, se era 15 gramas por litro C1, o C2 agora é 10 gramas por litro. Quer dizer, a concentração diminuiu. A solução foi diluída. Tá ok? Vou catar o pincel. Aí, ó. Vocês tirar uma foto, depois copiar. Ou print, como queira. Beleza? E aí, tranquilo? Show! Então, vamos para o segundo exemplo agora. O segundo exemplo, de diluição mesmo, tá? Tem algumas coisinhas diferentes, mas o jeito de fazer é o mesmo. Sempre diluição é C1V1, C2V2, ou M1V1, ou M1V1 igual a M2V2. Ou o título, né? Título 1V1, título 1V1 igual a título 2V2. Vamos para o segundo exemplo. Aí, ó, foram adicionados 35 mililitros de água destilada a 15 mililitros de uma solução 0,5 mol por litro. 0,5 mol por litro. Então agora ele deu em mol por litro. Em vez de a gente usar o C, a gente vai usar o M. A fórmula é praticamente a mesma, só está trocando os tipos de concentração. De permanganato de potássio, ó, KMnO4. Esse é o permanganato de potássio. A pergunta dele, qual a concentração dessa nova solução em mol por litro? Essa é a pergunta dele. Então, esse é o segundo exemplo de diluição. Então, vamos fazer do mesmo jeito. Vamos ver quem é o M1, no caso aqui é a concentração em mol por litro, né? Se é a concentração em mol por litro, é o M1. Então, vou anotar aqui, ó, solução 1, solução 2, ou solução inicial e solução final. Então, vamos lá. Foram adicionados 35 mililitros de água destilada a 15 mililitros de uma solução 0,5 mol por litro. Eu já percebi o seguinte, que o M1 é 0,5 mol por litro. A minha pergunta aqui agora, quem é o V1? 35 mililitros de água ou 15 mililitros da solução? Isso aqui é água. Então, a água não é solução, então não pode ser o V1. Então, o V1 é 15 mililitros. Então, olha só o esqueminha que eu vou fazer aqui, ó. Eu tinha 15 mililitros da solução. O que ele fez agora? Essa é a solução 1. Esse é o volume 1. 15 mililitros. Eu vou adicionar um volume de água. Qual é o volume de água que eu estou adicionando? 35 mililitros. Esse é o volume de água que eu estou adicionando.
Então, olha o que aconteceu aqui. Aumentou o volume. Então, eu consigo achar V2. Ora, se eu tinha 15 mililitros, eu adicionei 35 mililitros, então com quantos mililitros ficou a solução? Se eu tinha 15, adicionei 35, e aí? 50? 50 mililitros. Então, ó, no enunciado, ele não falou V2. Eu precisei interpretar o que aconteceu para descobrir o V2. Depois que eu descobri o V2, ficou fácil. Porque ele quer saber a concentração final, tá? Eu vou usar aquele M que a gente está usando em sala, que vocês já estão acostumados, tá? Que é esse M aqui, ó. Aquele outro M também pode ser usado, mas a gente está usando esse, eu vou usar esse. Então tá aqui, ó. V1 15 ml, M1 0,5, o V2 é 50. Professor, mas por que o V2 é 50 se lá tem 35 e 15? Foi o que eu disse para vocês. Eu vou adicionar a essa solução aqui, ó, esse volume de água. Então, se eu tinha 15, eu vou adicionar 35, eu vou ficar com volume de 50 mililitros. É isso que foi. Isso que eu estou mostrando para vocês. Que eu tinha a solução 1, coloquei 35 de água, fiquei com 50. Agora nós podemos colocar a fórmula. Ó, M1, V1, esse M que a gente está utilizando. Se esse outro M aqui, ó, também é utilizado, mas nós estamos utilizando esse aqui diferente, mas tanto faz, tá? Então vamos lá. Eu tenho o M1, V1, ó, M1, V1 igual a M2, V2. Quem é o M1? Tá aqui, ó. Nós já interpretamos a questão. Depois que você fez a interpretação e colocou os dados certinho, agora é só substituir na fórmula. Então, o M1 é 0,5, o V1 é 15, o M2 eu não sei, e o V2 é 50. Certo, pessoal? Ó, 15 mais 35, 50. Então, agora eu vou fazer 15 vezes 0,5, dá 7,5. Então, M2 vezes 50. Se eu estou com 50 multiplicando, eu vou passar do outro lado dividindo. Vai ficar 7,5 por 50. Faz as contas aí, vamos fazer aqui? 7,5 por 50. Como que vai ficar aqui, gente? 7,5. Lembra? Aqui tem uma casa depois da vírgula, então eu tenho que pôr uma casa depois da vírgula aqui, ó. Depois que eu igualei as casas, o que eu posso fazer, ó? Eu posso tirar as vírgulas. Lembram disso, gente? Então eu vou colocar aqui, ó, 0, vírgula. Certo, gente? Então aqui vai ficar quanto? 1. 1 vezes 500, 500 para 750, 250. Agora, como é que eu faço 250 por 500? Eu preciso colocar outra vírgula aqui? Não, é só colocar um 0. Então, isso aqui vai dar 0,15. Então, um M2 deu 0,15 mol por litro. De novo, olha lá, era mais concentrada, era 0,5. Agora, a concentração ficou de 0,15. Tá ok, pessoal? Por hoje é isso. Valeu. Até a próxima.